Deus, quem quer mais de Deus? Quem está preparado para essa noite? Abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Todas as quartas-feiras, não se esqueça, culto de fé e milagres. Amados, nesse domingo vai ser forte. Estaremos aqui nas 12 horas de adoração, vai ser impactante. Então não perca, amém? A partir das 8 da manhã, estaremos aqui. Então eu quero ver essa igreja aqui buscando ao Senhor juntamente conosco. Amém? Diz assim a palavra de Deus, queridos. Preste muita atenção, vamos orar. Tem um pessoal que está colocando pedido de oração nos comentários. O irmão Hélito está anotando os pedidos. Depois no final a gente vai orar pelas pessoas que estão participando também do culto online. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemo-nos de lá, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitarmos ali. E disse o profeta: ide. E disse um dos discípulos: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque aquele machado era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar aquele ferro. E disse: levanta-o, pegue-o. Então ele estendeu a mão e pegou. Aleluia. Amados, Deus tem uma palavra de direção para nós essa noite. Mas Deus tem uma palavra de ativação na sua fé. Deus quer ativar a sua esperança essa noite. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer a gente romper. Mas a gente precisa ter fome. A gente precisa ter sede para esse rompimento espiritual. Amado, você tem duas opções. Não faça desse culto apenas uma noite. Não faça desse culto apenas um ambiente, um movimento para você estar aqui adorando, levantando as suas mãos, glorificando. Não, querido, esse não é um ambiente comum. Esse é um ambiente onde Deus se move. Esse é um ambiente onde Deus quer se manifestar. Esse é um ambiente onde Deus quer revelar para ti as direções do céu. Amado, muitas pessoas não rompem na vida por estar sem direção, por estar desorientadas. A Bíblia fala que o povo, lá em Oséias 3, o povo perece por falta de conhecimento. O povo morre, ou seja, o povo ele esfria, o povo não consegue chegar a lugar nenhum sem o conhecimento da palavra de Deus. E nesses dias, não é pela informação que você vai receber aqui, não, querido. O que você vai receber aqui é instrução para você viver um tempo de crescimento. Amém? Amados, Eliseu, o profeta aqui, citado nessa narrativa bíblica, ele inicia o seu ministério de uma forma especial. Quando Deus chamou ele para o ministério profético, ele é sucessor do profeta Elias. Quando Deus chamou Eliseu, ele não estava deitado numa rede, dormindo. Eliseu não estava lá desocupado, Eliseu estava trabalhando. Então o profeta viu Eliseu trabalhando, lançou a capa sobre ele e falou: segue-me. E Eliseu disse: deixa eu despedir meus pais. E Eliseu, ele cuidava de 12 juntas de boi. Eliseu, ele tinha dinheiro, era rico, era de uma família de empresários naquela época. Ele tinha muito dinheiro, ele era um grande empresário. Sabe o que ele fez?
Ele matou todos os bois. Ele deixou tudo e seguiu o profeta Elias. E ele recebeu uma unção dobrada da parte de Deus por perseverar na presença do Senhor. Amado, entenda uma coisa: se você quer viver algo sobrenatural na tua vida, você precisa de uma mudança radical. Eliseu, ele viveu o sobrenatural porque ele decidiu viver o radical em Deus. Não tem como, querido, você viver o fluir de Deus vivendo uma vida comum. Você não é comum, você é incomum. Você é extraordinário. Você é além do normal. Você é espiritual. Você não é uma pessoa comum, querido. Você é filho, você é filha de Deus, chamado pelo reino do Filho do seu amor. Aqui nessa narrativa, em 2 Reis 6, Eliseu está em uma escola de profetas. Repita comigo: escola de profetas. Eles estavam ali, Eliseu estava ali, o profeta, junto com seus discípulos. E um dos discípulos chega para Eliseu e diz o seguinte: o lugar aqui está pequeno, o lugar aqui está estreito, o lugar aqui está apertado, o lugar apertado. Amado, você já andou com um sapato apertado? Quem já andou com um sapato apertado? Amado, o sapato apertado, ele é desconfortável. Agora, você já andou com uma roupa apertada? Eu não gosto de comprar roupa, não sei porquê, mas eu não gosto de comprar roupa. A piada não foi boa, né? É tão ruim quando você vai comprar roupa, a roupa está apertada, essas roupas pequenas, né? A roupa encolhe, isso bem. Amado, mas entenda uma coisa: quando você está com o sapato apertado, aquilo é desconfortável. Sim ou não? Aí você anda com o sapato apertado, quando você tira, o que você sente? Conforto, alívio. Sim ou não? Amado, entenda uma coisa: o que tem a ver comigo, pastor, essa palavra, essa mensagem não é apenas um milagre. Aqui tem muitas reflexões para nossas vidas. E talvez hoje mesmo você está em um ambiente de aperto, um ambiente na qual a situação está te estreitando. O problema está deixando desconforto para você. Quem está entendendo? Talvez o seu ambiente familiar é desconfortável. Talvez o seu ambiente com a sua família está desconfortável. Talvez o seu relacionamento com o seu marido hoje mesmo está desconfortável. Talvez o seu relacionamento com Deus está desconfortável. O seu ambiente, amado, se tem uma coisa que está tirando a sua satisfação, você precisa de um alívio. Você precisa de um espaço maior. Você precisa desapertar. Você precisa sair do aperto. Se alguém falar amém, eu vou continuar. E talvez você está aqui hoje vivendo cansado, triste, sobrecarregado, queridos. Talvez você vive em um aperto de ansiedade. Talvez você vive em um momento de depressão. Você precisa de um alívio. Você precisa de um conforto. Amado, o que vai mudar a tua vida é você mesmo. Mas não é Deus, pastor. Mas Deus já fez tudinho. Meu Deus, Deus já fez tudinho.
enviou seu Filho Jesus na cruz para morrer por você, para trazer cura, para trazer alívio, para trazer conforto para você. Agora o passo é seu. Mais forte para Jesus, querido. Agora o passo é seu. Aleluia. Amado, Deus pode mudar a tua vida, porque para Ele nada é impossível, como diz em Lucas 1,37. Mas a parte de Deus, Ele faz o milagre, o sobrenatural. Mas veja bem aqui os discípulos do profeta Eliseu. Eles têm uma visão, eles têm uma percepção, eles enxergam. Eles disseram: olha, esse lugar está apertado. Ou seja, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A vida, o ser humano, Deus colocou isso em nós. Quando Deus criou a humanidade, Ele disse: crescei e multiplicai. Amado, você tem dentro de você esse DNA de crescimento. Você tem dentro de você essa vida que faz você crescer. Amém. Amado, você está, vou fazer uma pergunta: hoje você está satisfeito com a situação que você está vivendo? Aleluia. Transparência. Mais um ponto. Para casar com meu filho tem que ser transparente. Hoje talvez você está acomodado e vivendo uma insatisfação, mas entenda uma coisa: sabe o que a insatisfação deve provocar em nós? Mudança. Amado, a insatisfação, o desconforto, você tem que buscar um conforto, você tem que buscar um alívio, você tem que buscar algo que vai satisfazer você, querido. Você precisa desejar viver algo novo. A sua vida pode melhorar hoje. A sua vida pode melhorar hoje. A sua família pode mudar hoje. A sua história pode mudar hoje. Deus pode transformar a tua casa, Deus pode transformar a tua vida, mas você quer isso? Aleluia! Você precisa sair dessa situação. Os discípulos, eles disseram assim para o profeta: esse ambiente que nós vivemos, esse ambiente que nós habitamos, esse ambiente não cabe mais para nós. Esse ambiente não serve mais para mim. Amado, olha que Deus me direcionou. Se você quiser viver em um ambiente confortável, você precisa ansiar por mudança. Eu vou repetir de novo: se você quiser viver em um ambiente confortável, você precisa desejar a mudança. Aquele lugar estava o quê? Aquele lugar estava o quê? Vamos ensaiar, gente. Sem ensaio não rola. Aquele lugar estava pequeno, 1, 2, 3 já. Pequeno. Aquele lugar estava apertado. Amados, aquele grupo cresceu. Por que Deus quer levar a gente para outro lugar agora? Por que a gente está pagando terreno? Porque a gente está crescendo. Porque a gente está crescendo. Mas você tem que entrar nisso. Você precisa entrar de coração nisso. Deus quer usar você. Amém? Amado, quem está vivendo crescimento, ele tem o desejo de sair do ambiente apertado. Existem ambientes em nossas vidas
que irá provocar o desejo de mudança. Amado, para romper, você precisa mudar de ambiente. Para romper, para crescer, você precisa sair do ambiente que te limita. Quer ver um exemplo? Eu estava fazendo uma pesquisa ontem sobre a gestação. Quando uma mãe está gerando uma criança, um bebê, depois de meses, aquele bebê começa a chutar. Por quê? Porque à medida que o bebê cresce, o espaço interno diminui. E aquele ambiente no ventre da mãe vai apertando. E o bebê precisa o quê? Sair para fora. Para quê? Para crescer. Amado, que o ambiente que te limita, que não deixa você romper, que não deixa você crescer, você decida hoje viver uma vida de mudança, porque quando o bebê ele precisa crescer, ele precisa sair daquele ambiente apertado, porque se o bebê não sair, ele morre. Porque se o bebê não sair dali de dentro, querido, há risco de vida para quem está gerando. Entenda uma coisa, querido, nós fomos chamados para sair para fora. A igreja foi chamada para romper. A igreja foi chamada para crescer. A igreja foi chamada para viver milagres. Amado, é necessário que você cresça no Senhor, na graça, no conhecimento. Aqueles discípulos estavam crescendo e eles precisavam de um novo ambiente. A palavra ambiente, ela tem um significado no dicionário, significa assim, o que rodeia por todos os lados e constitui o meio que se vive. Ou seja, talvez o lugar que você se encontra hoje, o ambiente está apertado. Talvez o seu ambiente é de dor, talvez o seu ambiente é de tristeza, talvez o seu ambiente é de depressão, talvez o seu ambiente, querido, é de ansiedade, talvez o seu ambiente, querido, só você e Deus sabe. Mas entenda uma coisa: se você se acomodar, você não vai viver em um espaço de conforto. Quem está entendendo? Está na hora de você romper. Fala para o teu vizinho aí. Está na hora de você crescer. Fala para o seu vizinho aí. Amado, em 2 Reis 6:1 diz que havia uma necessidade daquele povo crescer, havia um desejo de sair daquele ambiente de aperto. Querido, eu te pergunto essa noite: qual é o seu desejo de sair desse ambiente de aperto? Qual é o seu desejo de viver o sobrenatural na tua casa? Qual é o seu desejo de sair do lugar que te acomoda, que te limita, querido? Você quer experimentar o sobrenatural? Decida hoje: eu quero mudar de vida, eu quero mudar dessa situação, eu quero sair desse ambiente que me aperta. Os acomodados não vivem milagres. Os acomodados, eles não vão viver em ambiente de conforto. Eles sempre vão viver em aperto. Eles sempre vão viver em depressão, em aperto, em ansiedade. Por quê? Porque não querem a mudança. Quem acomoda se apega com a mesma situação. O sobrenatural, lá em Marcos capítulo 5, 25, a Bíblia fala de uma mulher, você conhece essa história, uma mulher que viveu em um aperto. O ambiente que ela viveu foi um aperto durante 12 anos. 12 anos ela padeceu de uma enfermidade, ela gastou todo o seu dinheiro com muitos médicos, e a Bíblia fala que ela estava piorando. Ela tentou de tudo na vida dela. Ela não conseguia sair daquele ambiente de aperto. Quem está entendendo? Os remédios não funcionavam. Os médicos que ela
procurava eram médicos mais caros, porque ela tinha dinheiro. Nenhum médico pôde resolver o problema dela. Mas a minha Bíblia está escrita em Marcos 5:27, que o ambiente daquela mulher começou a mudar. Sabe quando? Quando ela ouviu falar de Jesus. O desejo da mudança de ambiente daquela mulher começou a ser externado. Quer conhecer quem quer viver milagre e mudança? Ele precisa pôr para fora aquilo que ele quer. Ele precisa expor o seu desejo, a sua fome. Querido, não tem como, querido, amado, não é possível que uma máscara dessa pode impedir a tua boca de dar glória a Deus, de você falar: Senhor, essa palavra é para mim, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Entenda uma coisa, queridos, aquela mulher estava em um ambiente de aperto, nada mudava na vida dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, tudo mudou. A esperança nasceu quando ela ouviu falar de Jesus. Olha só, querido, o seu ambiente pode mudar se você decidir ouvir de Jesus. O milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ela foi na fonte certa. Ela decidiu sair do ambiente de aperto. Querido, essa noite você está decidido para sair desse ambiente de dor. Essa noite você está decidida a romper contra essa depressão, contra essa ansiedade. Aleluia. Amado, o ambiente de aperto, ela decidiu romper com a velha vida de dores. Amado, entenda uma coisa: se você quer experimentar um novo tempo, você precisa se desfazer do velho tempo. As coisas novas, para elas virem tocar minha vida, eu preciso me desvincular das coisas velhas. Em 2 Reis 6:1 diz que os discípulos, eles procuraram o profeta e eles disseram o seguinte: nós precisamos mudar desse ambiente, porque aqui não cabe mais nós não cabemos mais aqui, esse ambiente está apertado. Amado, eu quero fazer uma comparação. Aqui o profeta Eliseu representa Jesus, representa Deus. Alguém aqui nesse ambiente bíblico, ele percebe que era uma necessidade de construir algo maior. Alguém aqui percebe que precisa de um novo ambiente, de um ambiente confortável. Não basta apenas construir algo maior, eles precisavam de uma coisa: que Eliseu autorizasse. Tem muita gente quebrando a cara na vida, porque não pede autorização a Deus. Compra, vende, entra no emprego, muda de cidade, vende, faz tudo sem a autorização de Deus. A primeira pessoa que eles procuram é quem? O profeta Eliseu. Olha só, eles falam o seguinte: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomamos lá, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Sabe o que o profeta disse? Vai. Sabe o que o profeta falou? Ide. O ide de Eliseu significa autorização para construir algo maior. Deus liberou toda a autoridade sobre a igreja. Foi dado para a igreja o poder, foi dada para a igreja a autorização. Através da morte do Cordeiro lá na cruz, o véu do templo foi rasgado e o poder veio sobre a igreja, a autoridade para pisar sobre serpentes, para pisar sobre escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, porque o poder de Deus está sobre a igreja. Aleluia!
Eles precisavam da autorização do profeta. Alguém aqui dos discípulos, eles percebem o seguinte: nós precisamos sair desse ambiente. Amado, não basta apenas querer fazer, nós precisamos da direção para fazer algo maior. Não basta apenas ter vontade de mudança, você precisa de direção. O profeta representa Deus. E o que o profeta disse? Ele disse o que? Vão. O profeta disse o que? Ide. O profeta disse o que? Vai. Muitas coisas dão errado, sabe por quê? Por falta de direção, por falta de autorização de Deus. Por quê? Porque todos os meus passos precisam ser guiados pela autorização de Deus. Amado, chega de viver em ambiente de dor, chega de viver em ambiente de fracasso. Tudo que você faz sem a autorização de Deus, sem a direção de Deus, amado, você corre o risco de errar. Lá em Salmo 127 diz assim, no versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amado, a figura do profeta é importante aqui, amado, porque o profeta, ele pode representar a Deus, a voz de Deus para o povo. Alguém aqui nesse texto bíblico pede algo importante: a autorização. A autorização representa a autorização de Deus. Alguém pede permissão. É muito importante você ouvir a direção de Deus. Quando Neemias ficou sabendo que as portas, que os muros de Jerusalém estavam caídos, sabe o que ele fez? Lá em Neemias 1:11, Neemias, ele ficou sabendo da situação que estava Jerusalém toda destruída. Neemias, ele chora. Neemias, ele ora. Neemias, ele fala assim para Deus: ó Deus, me faça prosperar, me dá graça perante o rei. Neemias era copeiro do rei. O que ele orou, ele pediu o que? Deus, me autoriza, toca no coração do rei, para que ele me libere, para que eu possa reconstruir o que estava destruído. Aleluia. Amados, entenda algo muito forte. Ele quis reconstruir o que estava destruído. Ele vai até a fonte, querido. A fonte de autoridade é Jesus. A fonte de autoridade é Jesus. Amado, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Lá em Neemias 2:5 diz assim: ele pede autorização para o rei. Ele pede para o rei: ó rei, se tenho achado graça aos seus olhos, me dá uma carta de autorização, para que eu possa reconstruir os muros caídos. Entenda uma coisa, querido: quando você tem um sim de Deus, o ambiente muda. Quando você tem a autorização de Deus, querido, no ambiente espiritual, pode vir sobre a tua vida e mudar. A minha Bíblia está escrito em Isaías 65:24: eu darei a eles mesmos o que desejam, antes mesmo de pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido a sua oração. Antes mesmo de você pedir para Deus, Deus já sabe o que você vai pedir. Antes mesmo de você orar, Deus já sabe o que você vai pedir. Amado, entenda uma coisa: se você quer viver um ambiente de milagre, você precisa chegar no trono da graça e pedir para Deus: o Senhor me autoriza. O Senhor me autoriza, Senhor. O Senhor me autoriza para que eu possa ser usado pelo Senhor. A oração pela autorização muda tudo. Aqueles discípulos foram até o profeta e disseram: profeta, essa situação está desconfortável. Profeta, esse ambiente está apertado. Profeta,
Amados, entenda uma coisa: porque aqueles discípulos decidiram romper, porque eles tinham uma visão, eles tinham uma percepção que aquele ambiente estava desconfortável. Eles procuraram o profeta. Sabe qual que é o problema nosso hoje? Vou te fazer uma pergunta: para quem que eles contaram que o ambiente estava apertado? Para o profeta. Eles não ficaram reclamando: nossa, essa igreja está apertada, meu Deus do céu, ninguém faz nada. Fica quieto, o pastor está chegando. Aqueles discípulos, eles não ficaram reclamando, eles não ficaram murmurando. Querido, entenda uma coisa: tem muita gente que conta tudo para todo mundo. Conta a tua vida inteira na rede social, murmura, expõe a sua ferida. Tem gente que murmura, queridos, tem gente que murmura para todo lado, mas não vai na presença daquele que tem poder e autoridade para mudar a sua situação. Os discípulos vão até o profeta e falam para ele, eles vão até ele. Eu te pergunto: para quem você está contando seus sonhos? Eu te pergunto: para quem você está contando seus projetos? Lembra de José? José contou os seus sonhos para seus irmãos. Sabe quem jogou ele na cova? Os irmãos dele. Lembra de Sansão? Sansão contou o maior segredo dele para Dalila. Sabe como ele terminou? Cego. Eu te pergunto: para quem você está contando teu sonho? Para quem você está abrindo a tua boca para falar da sua alma? Aqui o profeta Eliseu representa Jesus. Ei, conta tudo para Deus. Ei, fala tudo para Ele. Ei, essa noite Deus está te trazendo de volta. Ele te faz o convite em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai na fonte certa, meu irmão. Amém. Para aqueles... Em 2 Reis 6:2, algo muito importante, preste muita atenção. Versículo 2 diz assim: vamos, pois, até o... Aqueles discípulos, eles precisavam crescer, mas não tem como crescer sem uma estratégia. Por exemplo, você quer emagrecer. Você chega no final do culto e fala: pastor, faz uma oração de emagrecimento aí. Passa o óleo ungido na minha cabeça, e quando acabar a oração, minha barriga vai sumir. Amado, se você não tiver uma estratégia de mudar a sua alimentação, se você não tiver uma estratégia de fazer uma caminhada, se você não tiver uma estratégia de ir na balança sempre para você controlar o seu peso, você nunca vai emagrecer. Tem muita gente que quer crescer, quer viver livre dos ambientes desconfortáveis, mas não faz um planejamento, não tem uma estratégia de crescimento. Amado, se você quer crescer na vida, se você quer romper, qual é a sua estratégia? Se você quer que esse ambiente muda na tua vida, na tua casa, no teu casamento, eu te pergunto: qual é a sua estratégia? Você quer que teu marido mude? Qual a tua estratégia? Pastor, não muda.
eu já entreguei para Deus. Meu marido não muda, eu já entreguei. Ixi, pai, meu Deus do céu. No início era gatinho, agora é o quê? Misericórdia. Você quer que o teu marido muda, mas qual é a sua estratégia? Às vezes, quem precisa mudar é você. Você quer que a tua esposa muda? Você quer que ela mude? Ai, pastor, eu não aguento. Quando eu chego em casa, minha mulher vem com aquele cabelão. Misericórdia. Não se arruma, não passa um perfume. Você quer que ela muda? Mas se você não muda, se você não compra um perfume para ela, se você não paga um cabeleireiro, não banca uma manicure para ela, como que ela vai mudar? Dá um aplauso ao Senhor, queridos. Esse dia para trás, entre parênteses, viu? Esses dias para trás eu deixei minha esposa no salão de beleza, eu deixei ela lá. De repente o telefone tocou. Eu falei, mas já? Eu falei, é verdade, não precisa fazer muita coisa, né? Já é linda. Você quer que seu casamento mude? Mas eu te pergunto, qual é a sua estratégia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você quer que a sua vida financeira muda? Qual é a sua estratégia? Você já chegou lá no Serasa e puxou teu nome, o que precisa pagar? Silêncio, gente. Você vai orar para cair do céu uma bênção. Quem fez a conta foi você, quem tem que pagar é você. Aleluia. Aleluia. Amado, se você quer construir algo na sua vida, a Bíblia fala em Lucas 14, 28. Portanto, que de vós que deseja construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo desse empreendimento. Qual é a sua estratégia? Se você quer viver algo novo, querido, isso vai ter um preço. Amém? Se você quer viver uma novidade de vida, isso vai ter um preço. E para começar a história, o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Amado, se você quer viver mudança, ficar sentado de braços cruzados não vai mudar nada. Aleluia. Você precisa de uma estratégia. Quantos querem crescer ainda? Aonde eles falaram que iriam? Para o... Fala bem alto, Jordão. Entenda uma coisa, o Jordão, o significado em hebraico significa Iarden. O Jordão era o rio Jordão, ou seja, o lugar que flui, o lugar que corre. O significado da palavra Jordão significa aquele que desce. Quantos ainda querem crescer? Quantos ainda querem crescer? Não estou ouvindo. Se você quer crescer, você precisa descer. Jordão significa aquele que flui, aquele que desce. Amado, essa é uma estratégia do céu. Eles disseram, olha, nós vamos para o Jordão. Eles se esforçaram. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar árvores. Eles foram até o Jordão e começaram a cortar árvores com machados. Eles decidiram, sabe fazer o quê? Tirar os obstáculos que impediam o crescimento. Amém. Eles foram derrubando árvores, eles foram trabalhando. Amado, se você quer fluir na tua vida, decida hoje remover os obstáculos. Vai derrubar árvores. Que é isso, pastor?
Isso é palavra profética, meu irmão. Aqueles discípulos, eles foram para o Rio Jordão, e eles viram que aquele ambiente era grande. Que eles viram? Eles viram árvores como obstáculos. O que eles começaram a fazer? Cortar as árvores. Ei, corta o que está impedindo você de crescer. Corta o que está impedindo você de crescer. E tem uma coisa: existem coisas na sua vida que estão impedindo você de crescer. Às vezes, até pessoas precisam sair da sua vida para que você cresça. Se você ficar o tempo todo na casa do papai e da mamãe, você não cresce. Você não tem responsabilidade, você não cria maturidade, porque você nunca conviveu naquele ambiente familiar. Aleluia. Você quer crescer ainda? Se você quer crescer, decida romper os obstáculos. Amado, aqueles discípulos, eles começaram a cortar as árvores. Eles tinham que limpar o ambiente para crescer. Amado, para você crescer, algumas coisas precisam sair da sua vida. Qual era o lugar que eles foram mesmo? Jordão. Eles precisavam romper, e a estratégia deles era: vamos para o Jordão. Meu Deus, quando eu vejo a Bíblia, queridos, eu fico apaixonado por Jesus. Quem fica apaixonado por Jesus? Entenda uma coisa, o contexto bíblico aqui, eles estavam numa escola de profetas. Quem era o professor? Eliseu. Amados, eu imagino na minha mentalidade santa, que um dia de aula Eliseu começou a falar assim: olha, no capítulo anterior de 1 Reis capítulo 5, eu vou contar uma história para vocês que é a aula de hoje. Havia um homem chamado Naamã, estou arrepiando todo. Havia um homem chamado Naamã, ele era general, ele era importante, porém ele era leproso. E tinha no palácio daquele general uma serva, uma criada que era do povo de Deus. Então aquela criada, ela fala assim para a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor desça lá em Samaria, porque lá tem um profeta que pode curá-lo. Então Naamã pega as cartas e faz um pedido para o rei. E o rei rasga as suas vestes, porque ele não, quando você vê na Bíblia, quando está rasgando as vestes, significa: eu não posso fazer nada. Por que Jó rasgou a roupa? Porque ele disse: eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Ei, quando Eliseu ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes, Eliseu disse o seguinte: manda Naamã para mim, vocês vão ver que há profeta em Israel. Então Naamã vai com a sua comitiva real até o profeta Eliseu, e ele chega lá todo pomposo, com a sua roupa de rei, aquela glória toda. Então o profeta Eliseu manda um discípulo dar o recado para Naamã e fala assim: Naamã, você quer ficar curado? Mergulha no Jordão 7 vezes. Mergulha no Jordão 7 vezes. 2 Reis 5:9 está aí. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Versículo 10, por favor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no... Qual o significado do Jordão? Aquele que desce. E a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou, e eis que dizia comigo: certamente ele sairá, vai se colocar de pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. A estratégia do céu era: desce para o Jordão. A direção do céu era: desce para o Jordão. Mas Naamã era orgulhoso, Naamã era arrogante. Qual é a reação
Qual é a sua reação quando você recebe uma direção do céu? Quando alguém olha para você e fala assim: você precisa mudar. Qual é a sua reação? Naamã queria que o profeta suprisse as suas expectativas. Naamã falou assim: não é possível, eu não vou mergulhar nesse Jordão aí não. Esse Jordão tem muitos rios melhores que esse. Eu não vou mergulhar nesse Jordão não, porque eu quero que o profeta saia lá de dentro do quarto de oração dele, se coloque de pé na minha frente, pega o óleo da unção, coloca a mão na minha ferida e ore. Mas o que o profeta fez? Mandou ele descer para o Jordão. A estratégia do céu, ela é incompreensível. Para você crescer, você precisa descer ao Jordão. Para você ser curado, você precisa descer. Milagres acontecem quando nos submetemos à direção de Deus. João Batista diz em João 3,27 o seguinte: diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Quando Jesus foi se batizar, sabe onde Jesus foi se batizar? No Rio Jordão. E quando todo mundo ficou falando, ali me batiza, João Batista. E quando o povo ia para se batizar, João Batista começava a dar nome de cobra: vem aqui, caninana, se converta, vem aqui, víbora, vem aqui, jararaca. Mas quando chegou Jesus, todo mundo parou e falou: João Batista, que cobra é essa, João Batista? Qual é a raça dessa cobra? Será que é coral? Qual é a raça dessa cobra? Será que é naja? Não é cobra não, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei! Aleluia! Estou terminando, meu irmão. É por isso que os discípulos falaram. Amado, lê a Bíblia, fica apaixonado por Deus. Primeiro Eliseu vai lá e restaura a lepra de Naamã. Depois acontece isso. Sabe o que os discípulos, a estratégia dos discípulos eram, depois que eles ouviram a história que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão? Sabe o que eles pensaram? Eles falaram o seguinte: olha, profeta, aonde nós habitamos está apertado. O Senhor autoriza a gente construir um lugar maior? Sim. E sabe o que eles falaram? Nós vamos para o Jordão. Ou seja, nós aprendemos o que o Senhor ensinou. Ou seja, você conhece um discípulo quando ele começa a praticar aquilo que aprendeu. Amado, se nós queremos crescer, não adianta ter visão apenas, não adianta ter a autorização de Deus apenas, não adianta apenas ter a estratégia do céu, não adianta, porque falta algo melhor. A Bíblia fala em 1 Reis 6,3, um discípulo olha para Eliseu e fala o seguinte: o Senhor pode ir com a gente? Ninguém pegou isso. Se você não pegar agora, eu vou aí te chutar e vou colocar você para cima e vou falar: Deus, pega esse cara agora. Os discípulos olharam para o profeta e falou: o lugar está apertado, precisamos crescer, vamos descer para o Jordão, vamos cortar árvore, o Senhor autoriza, pode ir. Aí um discípulo fala: não vamos sozinho não, o profeta tem que estar com a gente. O profeta representa Jesus, querido. Não faça nada sem Deus. Não faça nada sem Deus. O que os discípulos queriam dizer era o seguinte: se Deus não for conosco, nós não vamos crescer. Será que tem alguém aqui que pode levantar a mão para o céu e falar assim: Senhor, eu quero crescer, mas eu quero crescer contigo no meu caminho? Aleluia!
Amado, se Deus não for com você, não adianta estratégia de crescimento. Se Deus não for com você, não adianta a visão que você precisa crescer. Se Deus não for com você, querido, não adianta mergulhar no Jordão 5, 10, 15, 20 vezes. Os discípulos disseram ao profeta: vem conosco. Quando você entende isso, você aprendeu o Evangelho. Quando Moisés está lá no deserto, Deus fala para ele: olha, Moisés, o povo é obstinado, eu não vou com vocês, eu vou mandar o anjo. Moisés falou: não, Deus, não quero o anjo não, eu quero a tua presença. Em Êxodo 33, 15, Moisés disse: se a tua presença não for conosco, nós não iremos sair daqui. Será que você tem hoje coragem de dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu não quero fazer mais nada sem a tua presença? Será que a partir de hoje você pode dizer: Senhor, em meus passos o que o Senhor faria? Será que essa noite alguém aqui pode dizer: Senhor, eu quero mudar? Aqueles discípulos entenderam que a presença do profeta Eliseu, aquele que representa Deus, precisava estar junto no projeto. Eles queriam que Eliseu estivesse presente no processo de crescimento. Amado, sabe o que define o sucesso do seu projeto? É quem está com você. Sabe o que define o sucesso do seu projeto, do seu sonho? É quem está com você. O segredo do seu sucesso não é a sua estratégia. O segredo do seu sucesso não é a sua percepção. O segredo do seu sucesso não é aquilo que você sabe fazer. O segredo do seu sucesso é Deus. Eu te pergunto: qual é a companhia que você escolheu para andar com você? Os discípulos de Eliseu entenderam: o profeta precisa estar presente. Ou seja, Deus precisa estar presente nesse projeto da tua vida. Em João 15:5 diz o seguinte: sem mim nada podereis fazer. Só que ele não fala isso, ele diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto. Não é só ele estar com você, é você estar com ele. Quem está com você define o seu sucesso, e se você estiver nele, define o seu progresso. Em Marcos 4:36, os discípulos ouviram de Jesus: passemos para outra margem. Sabe o que eles fizeram? Levaram Jesus consigo e entraram num dos barcos. Ei, o fato de Jesus estar com você não te deixa isento de enfrentar tempestade, mas o fato de Jesus estar com você faz você não naufragar. Aleluia! 2 Reis 6:4, meu Deus, é forte isso. Diz o seguinte: foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou e disse: ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Aquele discípulo que perdeu o machado, ele poderia ter ficado quieto, ele poderia não ter alarmado que o machado caiu na água, porque todo mundo estava trabalhando, havia barulho de todo mundo batendo na madeira. Só ele viu o machado cair na água. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia ter deixado de lado, seguido a vida dele, mas não. Aquele discípulo,
ele tinha responsabilidade de cuidar daquilo que não era dele. Aquele discípulo foi transparente. Amados, muitos não crescem na vida por falta de transparência. Aquele discípulo, ele confessou o que perdeu. Talvez você se perdeu nessa pandemia. Você parou de congregar como você devia congregar. Você parou de buscar como você deveria buscar. Você trocou o domingo do Senhor para ficar em festa, em balada. Toda ferramenta, por exemplo, o machado, que se usa o ferro, precisa de ajuste, precisa de manutenção. Sabe por que aquele ferro caiu na água? Por falta de manutenção. Por que aquele ferro caiu na água? Porque ele foi batendo na madeira. Como não tinha manutenção de prender sempre aquele ferro na madeira, de colocar o quê? Cunha, é isso? É isso? Isso. Por falta de manutenção, querido. A gente não fica afiado para tirar os obstáculos da nossa vida. Ei! Tem alguém aqui? Ou o povo sumiu? Aquele machado estava afrouxando o cabo. Talvez ele quis empurrar com a barriga, e nessa de esperar para ajustar o ferro, o machado caiu dentro da água. Talvez você acomodou, talvez você relaxou, talvez você saiu do propósito. Amado, talvez você parou de dar manutenção na sua vida espiritual. Se você quer derrubar as árvores, os obstáculos da sua vida, você precisa estar com o seu machado em manutenção. Se a sua vida espiritual não tiver uma manutenção, querido, você perde a força para derrubar os obstáculos. Amado, como aquele discípulo iria cortar as árvores se ele não tivesse com o machado? Como que ele iria? Como que a gente vai crescer se a gente não der manutenção na nossa vida espiritual? Tem alguém aqui? Aleluia! É por isso que nós precisamos a todo tempo dar manutenção na nossa vida espiritual. Para quê, pastor? Para ficar afiado contra o diabo. Aquele discípulo, ele foi humilde, ele reconheceu a sua responsabilidade. Ele grita assim: ai meu Deus, o machado caiu na água. Ele pegou emprestado, ele tem que devolver, porque aquilo que você pega emprestado não é seu, é do outro. Aleluia. É do outro, porque se você não devolver, aquele outro vai ficar em falta. Quem está entendendo? Aquele discípulo, ele tinha responsabilidade para devolver aquilo que não era dele. Entenda uma coisa: tudo que você recebe não é seu. Tudo que você recebe de Deus, o seu talento, o seu dom, a sua habilidade não é sua. E eu te pergunto, o que você está fazendo com aquilo que Deus deixou você usar? Você tem dado manutenção? Aleluia. Você tem dado manutenção? Amém? Talvez você negligenciou. Talvez você não tenha dado manutenção na sua vida espiritual. Talvez você saiu da agenda de Deus. Talvez você se relaxou. Agora você não cultua mais como antes. Talvez você tenha negligenciado a sua vida espiritual, assim como aquelas 5 virgens imprudentes. E entenda uma coisa, fiquem atentos, diz Mateus 25:13, porque a hora que Ele virá, vocês não imaginam. Quando Ele vier, que vocês estejam prontos, que vocês estejam com a sua vida em manutenção. E eu quero encerrar com a pergunta que o profeta disse. Sabe o que o profeta perguntou? Aonde o machado caiu? É muito forte, querido. Eu te pergunto essa noite: o que tem impedido você de crescer na sua vida espiritual? O que tem impedido você de viver um relacionamento na família bem? Eu te pergunto, qual é o lugar que você deixou
a ferramenta se perder. Lá em Apocalipse fala: lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Quando o profeta fala assim, queridos, ele pergunta: aonde caiu? Mostra-me o lugar. Mostra-me o lugar que você se perdeu. Mostra-me o lugar. Será que foi na falta de oração? Será que foi na falta de cultuar? Aonde é um lugar que precisa de cura? É no relacionamento. Aquele discípulo, ele teve transparência de falar para o profeta: olha, o machado caiu, foi ali, ó. Enquanto você não confessar, o milagre não acontece. Quem está entendendo? E para encerrar, aleluia, diz assim, versículos 6 e 7: e disse o homem de Deus: aonde caiu, mostra-me o lugar. E o profeta cortou uma madeira e lançou ali, e fez nadar o ferro, ou seja, flutuou o ferro. Loucura isso, irmão. O que ele colocou na água? Um pau. Sabe o que você precisa? É de um madeiro na sua vida. A cruz de Jesus. Você precisa entender a obra que Jesus fez na cruz. Porque o dia que você entender a obra que Jesus fez na cruz, Ele vem para tirar aquilo, para te devolver, ou seja, para te devolver aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu a esperança, talvez você perdeu a fé, talvez você perdeu o desejo de cultuar a Deus, talvez você perdeu o desejo de crescer, de romper. Talvez quando dá o dia do culto você se sente desanimado. Querido, é com você mesmo que eu estou falando. Deus está trazendo a gente, isso eu me incluo também, que a gente reconheça o lugar que nós estamos perdendo algo de valor. A Bíblia fala no versículo 7: e disse: levanta-o. Levanta o que? Um machado. Estende. Então ele estendeu a sua mão e pegou. Palavra profética para você essa noite: pegue de volta aquilo que você perdeu. Pegue de volta aquela vontade que você tinha quando você adorava. Você ficava 5, 3 horas orando. Pegue de volta, querido, aquilo que você perdeu, aquele desejo de estar na presença do Altíssimo. Se você quer viver um novo tempo, eu quero pedir que você fique de pé. Tem uma canção que se chama Algo Novo. Quantos querem viver algo novo? Não é o ao vivo. Se você quer viver algo novo, você precisa reconhecer o que você perdeu. Se você quer viver algo novo, você precisa reconhecer o lugar que você perdeu algo de valor. Aleluia. Oriandalabaxê, cantarabalabachais. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Comece a orar. Oh meu Deus, meu Pai, nós oramos essa noite, Senhor, e queremos te pedir, ó Pai, mostra-nos, ó Deus, o lugar que nós nos perdemos. Quero chamar o Alan aqui para fazer o violão. Vem cá, Alan, vem cá. Amado, levante as suas mãos, comece a orar. Comece a orar. Comece a entregar a sua vida. Comece a ligar o seu coração ao de Deus. Quando você encontra com Ele, a sua vida não é mais a mesma.